Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, quarta-feira, dia 5 de outubro, 27ª semana do Tempo Comum, e eu quero te convidar a tomar em mãos a Palavra de Deus e a meditá-la comigo. Ela que está em Lucas, capítulo 11, versículos de 1 a 4. Um dia, Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ensina-nos a rezar, foi o pedido daquele discípulo a Jesus. Nós não sabemos qual dos discípulos era. Não sabemos se era do grupo dos 12, dos apóstolos, ou se era do grupo dos 72, aqueles que sempre seguiam a Jesus. Não sabemos quem era. Mas foi alguém que, vendo Jesus rezar, pediu: Senhor, ensina-nos a rezar, do modo como tu rezas, do modo como o Senhor fala com o Pai, do modo como o Senhor eleva a sua alma, o seu pensamento, o seu coração ao céu. Ensina-nos a fazer isso. Ora, irmão e irmã, esse pedido deve fazer parte da nossa vida, do nosso cotidiano. Nós muitas vezes rezamos, muitas vezes repetimos orações prontas, muitas vezes meditamos os mistérios do rosário, como a igreja nos propõe, muitas vezes fazemos uma oração espontânea, mas nós precisamos fazer dessa nossa oração um verdadeiro diálogo com Deus. Não pode ser algo mecânico, algo frio, algo sem sentido, um repeteco de palavras. Não, tem que ser algo que faça sentido na nossa vida. E por isso nós precisamos olhar para o céu constantemente e dizer: Senhor, ensina-me a rezar. Não como eu quero, mas como tu queres. Às vezes, irmão e irmã, a oração que o Senhor quer de nós no dia de hoje é uma oração silenciosa, uma oração interior, sem muitas palavras, mas uma oração de contemplação das maravilhas de Deus no nosso coração e na nossa mente. O Senhor não necessita sempre de muitas palavras, mas o Senhor necessita de um coração contrito, humilde, fervoroso. Ora, às vezes a oração que Jesus quer de nós também é aquela oração de palavras, de testemunharmos com palavras diante dos homens, diante do mundo, a nossa fé no Cristo. Ora, às vezes a oração que o Senhor quer de nós é um gesto de caridade para com os irmãos e irmãs sofredores. Às vezes a oração que Jesus deseja que nós elevemos a Ele no dia de hoje seja um ouvido atento ao choro, às mágoas, às preocupações daqueles que estão ao nosso redor. Ou seja, o cristão verdadeiro não apenas repete ou fala uma oração. O cristão verdadeiro faz da sua vida uma oração. O seu dia é uma oração. Suas palavras são oração. Seus gestos, oração. Seus pensamentos são pensamentos orantes, de quem está o tempo todo na presença de Deus. Quantas vezes nós gastamos tempo com palavras bonitas para falar com Deus, mas essas palavras muitas vezes não saem do nosso coração? Quantas vezes nós rezamos a liturgia das horas, o Santo Rosário, fazemos a Léxio Divina, mas fazemos porque temos aquele compromisso e não porque aquilo abrasa o nosso coração. Cada vez que rezamos, nós devemos sentir aquele mesmo calor que os discípulos de Emaús sentiam no seu coração, a ponto de um dizer para o outro: não abrasava-se o nosso coração enquanto ele nos falava das Escrituras? Ora, a nossa vida orante tem que ser assim. E rezar, meus irmãos e minhas irmãs, faz bem à alma, faz bem ao corpo, faz bem a todo o ambiente que está ao nosso redor. Uma pessoa que reza, ela é de fato um sinal para os outros. Uma pessoa que reza, ela consegue passar com tranquilidade pelo vale das sombras. Uma pessoa de oração, ela é uma pessoa que vive em paz.
Não existe outro modo de estar em paz senão na oração, na presença do Senhor e junto aos irmãos. Que esse dia seja para ti um dia de oração. Não precisa rezar o dia todo, mas que o tempo que você dedicar à oração seja um tempo de qualidade, entregue ao Senhor. Tem gente que reza 3, 4 terços por dia, mas eu pergunto, reza de coração? Entregue ao Senhor, desligado do mundo? Ou está ali fazendo as coisas e dedilhando ali as bolinhas do terço, as contas do terço? Essa oração não tem sentido. A oração precisa de recolhimento. Diz o Evangelho que Jesus estava num lugar à parte rezando. Eu preciso de recolhimento para que a oração seja verdadeira, para que a oração possa de fato ser uma escola de transformação da minha vida à semelhança da vida de Cristo. Que Deus te abençoe e até amanhã.